Salve, salve, distinto aluno! Estamos aqui reunidos para mais uma aula de redação, a nossa sabatina de língua portuguesa, a matéria que vale os 40 pontos para sua aprovação no concurso da PM elaborado pelo Núcleo de Concursos da Federal do Paraná. Agora vamos falar da tipologia textual de forma mais específica, cobrada pelo NC. Tivemos o adendo do edital, estabelecendo que será o texto dissertativo argumentativo. No entanto, a Federal pode cobrar isso de algumas formas. Se a gente pegar as provas anteriores da Federal, a gente vai ver que ela foge um pouco ao princípio clássico do texto, mas nós vamos ver tanto o clássico quanto o modelo mais contemporâneo cobrado pelo NC. Elaboração de texto dissertativo, dissertativo argumentativo, essa vai ser a cobrança entre 20 e 25 linhas. Bem, na elaboração do texto dissertativo argumentativo, nós sempre vamos seguir uma estrutura básica. Para que o texto seja autônomo, ou seja, para que ele se valha por si mesmo, para que ele exista dentro daquilo que nós chamamos de mundo, para que ele tenha coerência, para que ele faça sentido, é fundamental que você comece com a apresentação do assunto. Na sequência, você vai dispor o seu ponto de vista, a sua opinião, que deve ser única, lembrando sempre aquele quesito que nós chamamos de coerência. A parte argumentativa, que vai ser a maior parte do texto, e nós vamos terminar aí com a conclusão. Elaboração de argumentos valendo-se para tal de informações presentes no texto de apoio. Essa pode ser uma das cobranças da Federal. Se isso acontecer, se você tiver que tirar alguma informação do texto de apoio, isso vai estar bastante nítido no enunciado. Tudo bem? Daí que nós tínhamos aquela norma de que o enunciado é quem manda. Leia com muita atenção, com muito zelo o enunciado. Vamos lá. Aqui temos a cópia do edital. Será elaborado um texto dissertativo argumentativo entre 20 e 25 linhas. Agora vamos no momento louvemos. Não temos mais aquela limitação do número de palavras, que era bastante... era contraproducente, você cobrar o número de palavras, Aqui nós estamos falando do número de linhas, de 20 a 25 linhas. Mas, por favor, não vai ser jaguara, meu querido. Não vai me fazer a letra do tamanho de um caminhão também, nós temos de fazer uma letra aí com um tamanho adequado. Não vai também fazer uma letra que nós chamamos de letra formiga, Se você dificultar a leitura do texto para o teu avaliador, sem dúvida nenhuma você vai perder com isso. Então é interessante que você tenha um tamanho regular de letra, não exagere. Há aluno que acaba usando a letra muito grande e acaba faltando espaço para que o cara possa argumentar ou mesmo fechar seu texto. Então cuidado com isso. Temática atual. Como eu já falei anteriormente, a Federal ela gosta de cobrar esse tipo de temática atual. De forma geral, ela costuma cobrar temas afins da profissão, do curso para qual ela está elaborando a prova, nesse caso para o concurso da PM. Então a gente espera algum tema aí associado à área de segurança pública. Texto persuasivo, ou seja, texto de convencimento, valorizar o quê? Uma linguagem persuasiva. Lembrar sempre, nunca usar eu acho, eu penso, eu acredito, porque quem acha, quem pensa, quem acredita não tem certeza. Você tem que afirmar que é assim, funciona assim, as coisas são assim. Isso dá mais firmeza, isso dá mais determinação, mostra certeza, e acaba ampliando o caráter persuasivo. Isso vai ser bastante relevante. A informatividade. É fundamental que você, meu distinto aluno, se valha de toda a informação que você adquiriu durante toda a sua formação, durante toda a sua vida, e se valha dessas informações para compor o texto. Isso nós chamamos de conhecimento de mundo. Valorize bastante isso. Bem, o que é o texto dissertativo? Dissertar, a palavra dissertar, ela quer dizer basicamente desenvolver ou explicar um assunto. Quando nós colocamos a palavra argumentativo,
ela ganha um caráter persuasivo, né? Daí que a federal colocou texto dissertativo argumentativo, né? E aqui nós temos a formatação, né? Numa bela imagem, a formatação e estrutura do texto dissertativo argumentativo clássico, né? A introdução, né? A introdução, né? Num primeiro parágrafo, né? Você apontando aí qual é a questão, né? Não raro a federal vai trabalhar com alguma questão que seja algum problema, né? A utilização de armas não letais, a posse de armas por parte da população, que sempre são problemas sociais, né? Ninguém vai dissertar sobre questões tranquilas, né? A gente sempre disserta sobre problemas sociais, ambientais, econômicos ou comportamentais, né? Então, qual é o problema, né? Qual é o tema? Deixa ele bem nítido no início, né? No desenvolvimento, né? Você pode trabalhar com as causas, né? Por que se trata de um problema? Quais as causas, os motivos do problema? Quais são os efeitos, né, e consequências do problema, né? E se existe alguma solução, no final você pode colocar uma solução ou então fazer uma retomada dos argumentos mais importantes que você colocou dentro do texto. Tudo bem? Essa estrutura ela vai funcionar bem se o tema for um problema. Essa resolução no final ela não é obrigatória. Tudo bem? Você pode simplesmente fazer aí aquilo que nós chamamos de resumo dos argumentos principais, porque isso reitera aquilo que é relevante, que é a argumentação. Características do texto dissertativo. Bem, como eu já havia dito antes, o texto dissertativo ele tem como característica a persuasão do leitor, né? Para que você consiga persuadir o leitor, é fundamental que ele consiga ler seu texto com tranquilidade, que ele tenha acesso ao seu ponto de vista com toda a clareza, com toda a nitidez possível. Por isso, esses critérios devem ser levados a cabo com muito preciosismo da parte de vocês, né? Clareza, né? Um texto claro, um texto nítido, um texto limpo, não tente enrolar, não tente encher linguiça, né? Isso talvez funcionasse na escola, para um concurso público isso não funciona. Nós temos um núcleo de concurso, no núcleo de concursos da Federal, professores extremamente gabaritados, né? Eu conheço quase todos eles, né? São pessoas extremamente competentes e trabalham com textos aí pelo menos há 20, 30, 40 anos, então eles vão saber se você estiver enrolando. Então não tente enganar o avaliador, porque se você enganar o avaliador, na verdade você vai estar enganando a você mesmo. Coerência, né? Nós já falamos, né? A coerência interna e externa. Objetividade, né? Ao contrário de encher linguiça, né? Nós temos que ser objetivo. Muito aluno fala para mim, professor, mas eu não tenho muito o que escrever. Isso muito provavelmente é consequência de uma falha da sua parte no momento de pensar a redação. Uma redação ela tem que ser bem pensada. Pega o assunto e anota tudo que vem à sua cabeça. Depois você pode cortar aquilo que não é tão interessante, mas é importante que primeiro você anote tudo que vem à cabeça. Você é um ser pensante, né? Você é um ser que está bem alimentado, você é um ser que está cercado por meio de comunicações, você tem acesso à internet, senão você nem estaria vendo esse vídeo nesse momento. Então se vale desses recursos para adquirir informação, né? Ter informação para que você possa ser objetivo, né? Utilizar essa informação de forma direta e objetiva na produção do seu texto. Né? Unidade, né? Que seu texto tenha uma unidade, seja uma unidade comunicativa, né? Que as partes estejam interligadas, né? Temática e linguisticamente, haja uma linguagem única e também uma temática única e um ponto de vista único, né? Isso vai dar uma unidade ao texto. Né? Linguagem formal, quando a gente fala linguagem formal, a gente não está aqui falando uma linguagem, a linguagem que o vovô e a vovó falavam, a linguagem que o Machado de Assis usa. Não, a linguagem formal é a linguagem jornalística mesmo, a linguagem simples, objetiva, direta. Né?
Concatenação de ideias. Concatenação das ideias seria coesão textual, né? Uma informação deve se somar a outra para formar um todo que é o texto. Beleza, gente? Vamos em frente. Partes do texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão, e agora nós vamos ver de forma mais pormenorizada cada parte do texto dissertativo, né? A introdução, né, é uma parte bastante importante do texto, uma vez que ela que chama a atenção do leitor, né, para o texto, né? Tanto que a palavra introdução vem de origem latina, né? Intro, né? Quer dizer dentro, né? A gente sabe disso, né? É introvertido, uma pessoa que está para dentro de si, né? E ducere, do latim, gostaram? Latim eclesiástico, né? Ducere, né? Ou ducere, né? Quer dizer conduzir, ou seja, conduzir para dentro, levar o leitor para dentro do seu texto, né? Então a finalidade ao se produzir um texto é conduzir o leitor para dentro dele. Para conseguir esse intento você deve atrair o seu querido leitor, que nesse caso vai ser a banca de correção do Núcleo de Concursos da Federal, né? A introdução é um espaço onde se anuncia, se coloca, se promete, se desperta, introduz. Introduzir é convidar, é chamar o leitor para o embate, para a leitura do seu texto, para que ele tenha acesso a todo o seu conhecimento. Afinal de contas, você é um ser repleto de conhecimentos. Bem, tipos de introdução. Existem vários tipos de introdução. Eu elenquei 6 deles aqui para essa aula. A primeira delas seria a citação, né? Você usar um argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? Você usar um pensador, uma pessoa que seja relevante dentro do meio científico, né? Dentro do meio acadêmico, uma pessoa que seja inquestionável, né? Para abrir seu texto, né? Essa é uma possibilidade, né? Você pode usar a citação direta com aspas ou a citação indireta usando o discurso indireto, né? Platão afirmou no mito da caverna que, né? E daí você não precisa usar as aspas. Agora, se você for usar uma frase de uma pessoa, você pode usar ela sempre entre aspas, porque essa linguagem não é sua, pertence ao autor daquele texto, o dono da citação. Tudo bem? Se você conhece uma citação relevante relacionada ao tema, você pode usá-la como gancho para começar seu texto, né? Vamos ver aqui num parágrafo inicial, né, montado por mim aqui, sobre os desafios da educação no Brasil do século XXI, né, usando exatamente a citação, né? Temos aqui, né, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, abre aspas, veja bem, nesse caso aqui eu usei o discurso direto, né? Eu coloquei a fala do Paulo Freire. Eu poderia parafrasear isso. Se eu parafraseasse, escrevesse com as minhas palavras, eu não ia usar as aspas, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento, relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então, notem bem, há um tema aqui, educação, né? Há uma tese, né, que ela deve ser aprimorada no sentido de ser mais justa, igualitária e humanitária, né? Aqui eu resumi esse primeiro parágrafo, né? E nesse caso o autor se valeu da citação. Vamos ao segundo modelo, definição, né? A definição é muito simples, é o jeito mais comum que os alunos se valem para escrever a redação. Começar explicando o tema, definindo o tema, até definindo pelo verbete do dicionário, se você quiser. Isso é demonstrar conhecimento, viu? Outra forma fácil e interessante de iniciar o seu texto é fazer uma definição acerca do tema, ou seja, explicar o assunto, né? Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano.
Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequências desse mau hábito. Vejam bem, começamos definindo o que é sedentarismo. Então, se o tema for sedentarismo, você pode começar definindo. Se o tema for, por exemplo, armas não letais, você pode começar definindo o que são as armas não letais. Se o tema for desarmamento, você pode começar citando, inclusive, o próprio plebiscito que houve acerca do desarmamento. Isso é bastante interessante. Exemplificação, aliás, a exemplificação é importante, ela pode ser usada não só na introdução, como ela vai ser um elemento muito importante para o desenvolvimento do texto. Nesse caso, você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia, uma lei, que traga aquilo que nós chamamos de argumento de autoridade para o texto, traga conhecimento já cristalizado dentro da sociedade. Nesse exemplo aqui eu trouxe a Constituição Federal. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Bem, vocês têm aulas acerca do ECA, de legislação, vocês podem se valer desse conhecimento para a redação, por que não? Trazer esse caráter interdisciplinar, o Dias, um excepcional professor, está falando de lei direto para vocês, se valem do conhecimento trazido por ele, trazido pelo professor de História, pelo professor de Geografia, para introduzir uma redação, por que não? A alusão histórica, essa é muito bacaninha, a alusão histórica é simplesmente você começar com algum evento histórico, com algum evento de característica histórica. Vamos ver um exemplo aqui. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Notem bem o caráter histórico aqui. Isso traz mais riqueza ao texto, demonstra mais conhecimento. Uma afirmação, uma declaração lógica, baseada em princípios legais, baseados em princípios do contrato social. É um jeito simples de começar a redação. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Começamos com uma afirmação, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Tema bacana esse, hein? Tema bacana. E, finalmente, a última, uma introdução comparativa. Você, por exemplo, comparar a realidade do Brasil com outro país do mundo. Nesse caso aqui, nesse modelo de introdução para a redação, você pode comparar o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. O próximo exemplo é o tema histórico, o desafio de valorizar o professor. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade, com a valorização adequada e a educação adequada, gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento dos profissionais em educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. Notem bem que essas introduções elas são simples de serem feitas. Vocês podem treiná-las em casa tranquilamente.
Beleza, gente? Encerrando essa aula aí, todos preparados aí para vestir aquela farda, detonar na prova. É isso que a gente espera, gente. Abraço a todos aí, detonando sempre.